Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridos e querides. Tenho boas novas! Temos uma notícia muito interessante para falar para você aqui. Veja isso, MPF, o Ministério Público Federal, arquivou o pedido de investigação de Júlia Zanatta contra jornalistas da Fórum. Tiarinha, perdeu, mané! Perdeu, mané! Ela que tem cometido assédio judicial, já vou falar disso, contra vários jornalistas. Ela está ali disputando com o velho da van para ver quem processa mais. E aqui, para ver quem perde mais, processos absurdos, abjetos, a partir de evidência nenhuma, que foram devidamente arquivados pelo Ministério Público Federal. Vou contar essa história aqui para vocês. A parlamentar apresentou junto ao MPF por supostos crimes contra a honra em matéria jornalística. Né? Segundo o MPF, após a abertura do inquérito a pedido do MPF para a Polícia Federal, os jornalistas Luiz Carlos Azenha, tem mais dois, hein? E Ivan Longo prestaram depoimento perante a autoridade policial, relatou André Luiz de Carvalho Mateus, advogado atuante em liberdade de expressão e litígio estratégico e sócio fundador do escritório Flora Mateus de Mangabeira. Dessa vez, os nossos advogados Rodrigo Valverde e Gabriel Borges fizeram um acordo para que o André Luiz de Carvalho Mateus fizesse aí a nossa defesa. O representante legal destacou que nos depoimentos os jornalistas provaram que exerceram seu direito constitucional de liberdade de expressão e imprensa. Eles demonstraram que a parlamentar usou o MPF e a PF para tentar assediar os jornalistas. Então, na vergonha na cara, com mandato público, recebendo o salário do povo, ela está usando essa estrutura para assediar jornalistas. Aí segue o advogado. Após parecer final do delegado responsável pelo inquérito e análise do procurador da República, o inquérito foi arquivado, demonstrando a prevalência da liberdade de expressão e imprensa. Ainda continua o advogado. Acredito que a MPF entendeu que a deputada estava tentando, com a representação, submeter os jornalistas à autocensura. Dessa forma, o arquivamento demonstra que prevaleceu esse direito fundamental para o jornalismo no Brasil. O advogado explicou que o Ministério Público Federal, no caso, é titular da ação penal e o órgão manda arquivar ou não o inquérito. Com isso, as polícias federal e civil não podem arquivar sem o pedido do Ministério Público. Portanto, o caso não foi para a Justiça. Ficou somente entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Isso nos fez, né? Isso nos levou, como se tratou de um pedido de inquérito criminal, vejam, por uma matéria, a deputada, eu sinto até mal de falar dessa pessoa ser uma parlamentar, uma representante do povo, com ela entrar com um inquérito criminal. A gente teve que procurar outros advogados, porque os nossos não atuam na esfera criminal. Fórum, evidentemente, teve que ampliar o seu escopo na defesa dos interesses dos seus jornalistas. Isso é custoso para a gente. Mas não tem problema, Zanatta. Ter o gostinho de ver você perder, né? Ver você ter que engolir esse sapinho, e agora eu poder estar falando aqui com a mesma altivez que a gente sempre falou, né? Se a gente sempre exerceu esse direito de liberdade de imprensa e continuar exercendo, e sabendo que você não vai nos intimidar, porque é isso que a Zanatta quer. Eu separei aqui uma outra matéria.
essa feita pelo Ivan Longo. Ó, deputada bolsonarista pediu investigação da PF, ele fala aqui. Aí ele vai dizendo, e ela aqui tem um ranking. Ela é a quinta pessoa que mais assedia judicialmente jornalistas do Brasil, segundo o ranking feito pela Aberge. O primeiro é o Luciano Hang, 53 processos. O segundo é o Guilherme Henrique Branco de Oliveira, nem sei quem é, 47 casos. Depois vem a Associação Nacional Movimento Pro Armas, ao qual a Júlia Zanata é ligada. Depois o Daniel Dantas, que foi envolvido em vários processos aí suspeitos e por muito tempo ficava processando o jornalista. Deu uma submergida, mas ainda continua em quarto. E depois Júlia Pedro Zanata, com 12 casos de processo, sendo desses 4 não foram para a justiça, porque foram arquivados já 2, e 2 certamente serão arquivados. A gente agora está esperando o caso do Lucas Vasquez e, se eu não me engano, do Julinho Bittencourt. E aí fecha os casos. São 4 processos que ela encaminhou à Polícia Federal para investigar jornalista, porque fez matéria crítica a ela. Nada mais do que uma matéria crítica. E matéria que não tinha nada demais, era falando do que ela estava fazendo como deputada, né? O que ela estava fazendo como deputada. Eu até acho que aqui na matéria do Lucas Vasquez tem... Não tem. Eu pensei que tivesse aqui exatamente o que é a matéria. A deputada acusou de difamação. Olha só, o escopo da acusação dela, por conta de uma matéria que apontava ser falsa a denúncia que ela teria sofrido de assédio do deputado Márcio Gerri. No caso do Azen, a alegação que o jornalista teria incorrido em crime de calúnia ao afirmar que a parlamentar tem histórico de desrespeito e fake news nas redes sociais. Ela denunciou criminalmente o Azenha porque ele falou que ela tem histórico de desrespeito e fake news nas redes sociais. Então, estou repetindo aqui, você tem histórico, sim, de desrespeito e de um monte de fake news. Isso comprovadamente, e é fácil de comprovar. Por isso que o Ministério Público decidiu arquivar, Zanata, os seus processos. E aqui você não vai avançar 1 centímetro sequer sobre o nosso direito à informação, porque nós vamos nos defender em todos os processos que vierem ser encaminhados. E vamos, se necessário for, te denunciar em fóruns internacionais por assédio judicial, se porventura você continuar dando trabalho para a justiça em coisas que a justiça não deveria se meter. A nossa questão aqui, Zanata, é a seguinte: você é assediadora, você é propagadora de fake news, e a justiça não vai impedir nunca o jornalismo de exercer o seu direito à liberdade de expressão e de falar a verdade. Tá bom, Zanata? Beijos de luz, Tiarinha. Inté, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.